Olá, eu sou a Jade, advogada especialista em Direito do Trabalho e Profissionais da Saúde, e você está no Jade Advocacia. Hoje eu vou te ajudar a entender o que é uma perícia, como participar da perícia, o que fazer, o que falar, o que não falar. Vou te explicar tudo direitinho para não ter erro na hora da perícia, tá bom? Vamos lá? O que é uma perícia trabalhista? O juiz, ele estudou direito. Ele estudou as leis, né? O juiz do trabalho estudou as leis trabalhistas, então existem questões técnicas que ele não conhece. Por exemplo, questões médicas, detalhes sobre um ambiente de trabalho, se está adequado às normas regulamentadoras ou não. Isso tudo o juiz não conhece com exatidão, né? Quem vai conhecer esse tipo de coisa? Então, um engenheiro, um médico, cálculos também mais específicos, né? Cálculos com grau de dificuldade maior, o juiz não tem como entender, porque dizem até, inclusive, que as pessoas das humanas não são tão boas em matemática, né? Então, quando surgem essas questões em que o conhecimento do direito não é suficiente, o juiz vai chamar uma ajudinha, e essa ajudinha é o tal do perito. Então, o perito pode ser um engenheiro, o perito pode ser um médico, o perito pode ser um contador que vai ajudar o juiz a entender questões técnicas mais específicas de uma profissão específica. Eu estou dando aqui um exemplo de engenheiro, médico, contador, mas pode ter vários tipos aí de perícia dentro de um processo trabalhista. Eu já vi acontecer, por exemplo, perícia grafotécnica, para ver se a assinatura está correta da pessoa, perícia para ver se uma gravação foi alterada, né? Então existe aí uma série de questões que podem ser analisadas por um profissional mais específico. Eu vou falar aqui sobre os principais tipos de perícia que sempre acontecem, que acontecem com mais frequência, que é o quê? A perícia técnica, realizada por um engenheiro para conhecer o local de trabalho, e a perícia médica, realizada por um médico para entender se aquela pessoa está doente e se aquela doença tem relação ou não com o trabalho, tá? Então, você que está aí do outro lado, esperando a sua perícia acontecer, provavelmente é uma dessas duas perícias. Se não for uma dessas duas perícias, a lógica é a mesma, né? Você tem, as dicas que eu vou dar aqui funcionam para você também. Porque, vamos pensar, vamos raciocinar aqui comigo. Você está querendo provar alguma coisa no processo, você está realizando um pedido no processo, você quer provar isso dentro do processo. Então, vai chegar ali no momento da perícia, a sua ideia é convencer o perito do que realmente acontecia. Aliás, não convencer, mostrar a realidade, né? Essa palavra convencer não fica bem aplicada aqui, mas mostrar a realidade de uma maneira didática para o perito, olhar para o perito e falar: querido, ó, tá vendo isso aqui? Eu fazia isso aqui. Ó, tá vendo? Tô podre, não posso mais trabalhar. É isso que você tem que fazer com o perito, entendeu? Vamos dar um exemplo aí, então, é o caso mais comum, que é a perícia técnica, para a gente apurar se o empregado tem direito à periculosidade ou adicional de insalubridade. Vou dar um exemplo aqui com a Ana enfermeira, né? Vamos supor que a Ana trabalhava num hospital, então ela tinha contato todos os dias com vários pacientes, com vários tipos de doença, inclusive doenças infecto-contagiosas, né? Época do Covid, por exemplo, todos os enfermeiros tiveram contato com pessoas praticamente todos, né, com pessoas que estavam ali contaminadas. E só que a Ana também acaba tendo contato com fluidos, né, dos pacientes, sangue, enfim. E a Ana não recebia adicional de insalubridade, não recebe o adicional de insalubridade. E aí, então, um dia, ela entrou com um processo trabalhista, passou a primeira audiência, o juiz marcou uma perícia, né, antes de ouvir as testemunhas da Ana, o juiz marcou para identificar se o ambiente de trabalho dela era adequado ou não, se tinha insalubridade ali ou não. A Ana, então, o advogado da Ana vai receber a data da perícia, vai informar a Ana do dia, né, da perícia, e a Ana vai se dirigir até o local. Pode ser que o advogado acompanhe, pode ser que não. Não existe uma necessidade, assim, é bom o advogado acompanhar? É, mas se o advogado te orientar e falar exatamente o que você tem que falar, já vai ser suficiente, entendeu? Então a Ana vai chegar lá no hospital, no dia, vai estar o perito, vai estar uma pessoa da empresa, querendo dizer o contrário do que a Ana disse, né? Geralmente é assim. E aí a Ana vai guiando o perito pelas alas do hospital em que ela trabalhava. Então, a pessoa da empresa provavelmente vai falar: não, a Ana nunca entrou aqui. A Ana vai bater o pé e vai falar: não, eu já entrei, eu trabalhei, eu fazia isso, eu tinha contato com o paciente, eu tinha contato com esse tipo de doença, e vai mostrar para o perito.
E aí a Ana também vai mostrar para o perito, nesse momento, se ela tinha, por exemplo, se ela recebia os equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, tá? E aí o perito vai ouvir a Ana, vai ouvir a empresa e vai chegar numa conclusão, se a Ana tem direito ao adicional de insalubridade ou não. Então a Ana aqui é você, né? A situação pode ser diferente, pode ser que você tinha contato com graxa, pode ser que você tinha contato com outros agentes insalubres, mas a ideia é você chegar, seja para periculosidade ou para insalubridade, chegar no local de trabalho e mostrar para o perito o que a empresa não quer mostrar, tá? Essa é a sua função, bater o pé, ser firme. Ah, uma dica, óbvio, né, para qualquer perícia é você chegar com antecedência, pelo amor de Deus, não vai me chegar atrasado na perícia, isso aí já vai causar um mal-estar ali com o perito, então chega com antecedência, separa a sua documentação pessoal e vai preparado para bater o pé se for necessário, tá bom? Agora, o segundo exemplo é uma perícia médica, né, então você desenvolveu uma doença e por causa do trabalho, problema na coluna, ou né, depressão, tendinite, enfim, inúmeras doenças possíveis aí de serem desenvolvidas em razão do trabalho. E aí, nesse momento, o advogado não pode te acompanhar por causa do sigilo médico. Então, você vai ter que ir até o consultório do médico sozinho, tá? Se você tiver a possibilidade de pagar um assistente para te acompanhar, ou seja, um outro médico, é legal, é importante, faz toda a diferença. Mas, infelizmente, a gente sabe, né, que quando a pessoa sai da empresa, às vezes ela não tem, ele nem recebeu verbal rescisória, como é que vai pagar um assistente médico? Mas existe essa possibilidade de você ser acompanhado por um assistente médico, e quando isso acontece, geralmente os peritos se portam de uma maneira diferente do que quando você está sozinho, tá? Quando é uma perícia médica, o que a gente tem que prestar atenção? Primeiro, você tem que separar a sua pastinha de documentos médicos, sabe aquela que você mostrou para o seu advogado? Então, os originais você vai levar para o dia da perícia. É uma pastinha completa com todos os seus atestados, todos os seus exames, tudo que for possível, até coisas que você acabou não mostrando para o seu advogado, você leva nesse dia para mostrar para o perito, tá? E aí ele vai perguntar o que o perito quer caçar nessa perícia. Ele quer achar um pelo no ovo para dizer que você, quando entrou na empresa, já estava doente. É muito difícil conseguir ganhar uma perícia médica trabalhista, infelizmente, então você tem que ir bem preparado. Ele vai te perguntar coisas do seu passado, para ver se você já não desenvolveu essa doença numa outra empresa. Ele vai perguntar se você está acima do peso, ele vai perguntar como você se sente, várias questões relacionadas ao seu estado, tentando identificar se essa doença ela foi desenvolvida antes do trabalho, tá? Então, se você está indo para uma perícia médica, vai com essa lógica. Ele quer identificar uma doença antes do trabalho, mas eu adquiri essa doença no trabalho. Como que eu vou mostrar isso? Como que eu vou demonstrar, tá? Às vezes uma coisinha que você fala, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive uma cliente que no momento da perícia, apesar de eu ter, né, orientado ela e tudo mais, no momento da perícia ela citou assim, um problema pessoal com a família dela, né? E aí o perito usou isso para dizer que a depressão que ela desenvolveu não tinha sido relacionada com o trabalho, né? Então eles pegam ali, ó, um pelo em ovo, tá? A gente sempre tem que pensar, é claro, né, na justiça, que todo mundo ali tá querendo fazer justiça, que ninguém tá pendendo para nenhum do lado, nem da empresa, nem do empregado, mas nessas situações você tem que ir com uma maldadezinha no coração, entendeu? Você tem que ir pensando que o perito sim quer te ferrar. Eu não estou falando que é isso, mas vai com isso na cabeça para você responder as perguntas da maneira que mais se aproxima da verdade, que mais te beneficia, porque eu já vi casos aí, né, estudando os processos trabalhistas, casos de inúmeros trabalhadores que estavam super doentes e infelizmente não conseguiram o reconhecimento da doença do trabalho na Justiça do Trabalho. Então, presta atenção nisso, tá bom? Na perícia médica, o ideal é que ele realize ali um exame rápido com você, então ele vai te questionar tudo sobre a sua doença, sobre os medicamentos que você usa, sobre a sua vida passada, e se for algo como coluna, joelho, pode ser que ele realize um pequeno exame ali, tentando identificar se você está com dor no momento, se você consegue realizar os movimentos, né, de coluna, de joelho,
sem esforço, tá bom? Então, basicamente, é assim que funciona uma perícia. Então, é um momento que você sai da sua casa para ir falar com um outro profissional que não é o juiz, e esse profissional, no fim das contas, é que vai decidir, vai falar, olha, dou a insalubridade, dou a periculosidade, dou a doença ou não dou, tá? Então, é um momento do processo muito, muito importante. E aí, no fim, depois de que a perícia foi feita, vão se passar alguns dias e o perito vai lá no processo, vai protocolar algo que a gente chama de laudo pericial, tá? Nesse laudo pericial vai estar a conclusão do perito, se ele considera o que ele entendeu, né? Se ele vai te dar o que você está pedindo ou não. E aí, nesse momento, o seu advogado vai poder combater esse laudo pericial. Então, ele vai ler o laudo, você vai... outra coisa importante, né? O que eu sempre peço para os meus clientes e que pode fazer toda a diferença. Assim que o meu cliente sai da perícia, eu peço para ele me mandar um áudio falando como foi, tudo que o perito questionou, assim, tudo que ele conseguiu lembrar, né? Explicando detalhadamente o que aconteceu, para quando eu receber o laudo pericial do perito, eu ter argumentos para impugnar, né? Ou seja, para rebater os argumentos do perito. Então, por exemplo, tive uma cliente que me relatou que teve uma crise de pânico ali no momento da perícia. Quando o laudo pericial saiu, essa crise de pânico não estava lá, não estava, mas ela tinha me mandado um áudio, então eu já tinha argumentos para contra-argumentar o que o perito estava falando, tá bom? Essas são, assim, dicas básicas sobre uma perícia. É claro que antes da perícia o seu advogado tem que entrar em contato com você, te orientar melhor. Se ele tiver a oportunidade de estar com você também, ótimo, mas se não, ali é você. A estrela do momento ali na perícia é você. Então vá preparado para a perícia, tá? Se você gostou dessas dicas, dá o seu joinha, dá o seu like, compartilha com outras pessoas que também vão realizar perícias trabalhistas, que querem entender um pouco mais sobre esse mundo aí do processo trabalhista. E eu te espero aqui para um próximo vídeo. Deixa aqui também o seu comentário se você já participou de uma perícia trabalhista, como foi, eu vou adorar saber. Tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Um beijo da Jade e boa sorte na sua perícia. Tchau!